Estamos dando início a mais uma semana de trabalho e nessa segunda-feira temos uma grade agitada, né? A Inter pode ser campeã contra o seu maior rival, na casa do seu maior rival, entre aspas, né? Porque os dois jogam no mesmo estádio, mas seria muito interessante ganhar o título italiano, sendo o seu rival o segundo colocado, com o seu rival como mandante e você poder fazer a festa, né? Em cima dos torcedores e rivais. Se bem que a Inter já é campeã virtual há algum tempo, mas para concretizar o título seria bem interessante nesse cenário. Então é um jogo que acaba criando um pouco de expectativa na gente. Na Série A italiana também, Roma e Bolonha fazem um confronto muito interessante, valendo ali uma vaga direta na fase de grupos da Champions. Lembrando que nesse momento, com o coeficiente da UEFA, a vaga extra para a Liga dos Campeões está sendo da Itália, uma disputa entre Itália e Alemanha. Por enquanto, a Inglaterra não vai conseguir, acho eu. Então, por enquanto, a Roma está indo direto. Mas como ainda tem a Lazio, como ainda tem a Atalanta, a Roma precisa sim focar nesse jogo. A Roma que vem de uma classificação para as semifinais da Europa League, aonde vai enfrentar a equipe do Leverkusen. Já tem até data, dia 2 aqui do mês que vem. Além disso, tem o Fenerbahçe contra o Sivasspor. Nesse final de semana o Galatasaray já joga no domingo. Então o Fenerbahçe tem que vencer esse jogo, mas não é uma equipe fácil de se enfrentar. O Sivasspor está aqui na 8ª colocação. E além disso, tem o Benfica fora de casa contra o Farense. O Sporting já abriu uma grande vantagem. O Sporting também joga no domingo contra o Vitória, mas o campeonato ainda não acabou, né? São 34 rodadas e ainda tem essa possibilidade do Benfica encostar. Além disso, ainda temos Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma grade bem interessante para uma segunda-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado. Fica o convite para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo, para você não perder nenhum planejamento de trabalho que acontece todos os dias e também nenhum outro conteúdo publicado neste canal. E eu espero te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 22 de abril. Começamos o nosso planejamento nessa segunda-feira no jogo da Roma com o Bolonha, um jogo muito interessante porque coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos mágicos, né? Sejamos sinceros. Primeiro, a Roma, dentro já da fase de grupos, nesse momento da Liga dos Campeões, não está garantido. Vocês conseguem perceber aqui que abriu uma nova vaga, né? Da Liga dos Campeões na Itália. Essa vaga extra está sendo, pelo menos nesse momento, cedida para a Itália. Existe uma disputa ali entre italianos e alemães para essa vaga da UEFA pelo cálculo na próxima Champions, né? Nesse momento é da Itália. Então, nesse momento, Roma e Bolonha estão indo para a fase de grupos, porém não tem nada decidido ainda. O Bolonha está numa situação assim nas nuvens também, né? Então, é um jogo muito importante para a Roma. A Roma melhorou muito com a saída do Mourinho. Eu sou um fã do trabalho do José Mourinho, mas fez muito bem para a Roma essa saída do Mourinho. Mas ao invés de criticar o trabalho do Mourinho ou o final do trabalho do Mourinho, porque o Mourinho deu o título da Conference para a Roma, chegou numa final da Europa League, eu prefiro elogiar o trabalho do De Rossi, que pegou uma batata quente e está fazendo uma excelente campanha na frente da Roma. A Roma está na semifinal da Europa League, vai enfrentar o Leverkusen, acabou de eliminar o Milan, né? Foi um resultado muito surpreendente para a Roma. A Roma também veio de uma crescente muito grande do meio da tabela aqui para a parte de cima e briga pela 4ª colocação do campeonato, né? Briga nesse confronto direto aqui com o Bolonha. O Bolonha por si só a colocação do Bolonha já diz como o Bolonha está nas nuvens, né? Eu fui um dos críticos que foi calado pelo Bolonha, imaginei que o Bolonha aqui seria um elefante em cima da árvore e não aguentaria a pressão, mas ele aguentou. Faltam 6 rodadas para terminar o campeonato para o Bolonha e o Bolonha está a 7 pontos da Lazio, que tem um jogo a mais, a 8 pontos da Atalanta, que tem um jogo a menos, e ainda assim existe essa vaga extra da Champions. Então, podemos ter o Bolonha na temporada 2024-2025 da Liga dos Campeões. Olha que coisa maluca, né? Eu acho esse jogo muito interessante por conta de toda a atmosfera da Champions League que envolve essa partida. Nos últimos jogos da Roma, como eu falei, a Roma venceu o Milan 2 vezes, fora e dentro de casa, venceu a Lazio no derby da capital, empatou com o Lecce fora de casa, venceu o Sassuolo, perdeu para o Brighton, mas já tinha vencido o Brighton por 4-0 no jogo de ida na Europa League, empatou com a Fiorentina, venceu o Monza e venceu o Torino. Ou seja, a única derrota da Roma foi num jogo onde ela não precisava vencer, onde não custou nada. Então vamos ser sinceros, foram 10 jogos excelentes da Roma por aqui, porque essa derrota foi a garantia da vaga na Europa League. Do lado do Bolonha, o Bolonha vem de 2 empates, em casa com o Monza, fora de casa o Frosinone, venceu a Salernitana, o Empoli, a Atalanta, olha que a Atalanta é sempre um adversário muito difícil, perdeu para a Inter por 1-0, um jogo truncado, venceu o Verona, a Lazio, a Fiorentina
e o Lecce. Então, também 10 super jogos aqui do Bolonha. A derrota para a Inter foi só para o líder do campeonato italiano disparado. A Roma também perdeu para a Inter. Então, sinceramente, não dá para criticar tanto o Bolonha por aqui. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. O valor é simbólico. Você vai ter acesso ao PDF de apoio com mais de 130 competições, aos vídeos semanais, 2 vezes por semana, do pós-planejamento, para comentar os jogos da semana que a gente planejou e como é que foram os resultados, e outros vídeos extras de estudo de mercado, leitura de jogo e muito mais, tá bom? É só se tornar membro aí do canal clicando aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Perceba que a Roma tem mais iniciativa do que o Bolonha, né? Sai mais na frente do placar. O Bolonha não é uma equipe que surpreende tanto o adversário desse jeito. Porém, o Bolonha não falha tanto em marcar. É uma equipe que consegue marcar gols fora de casa. Só que a média do Bolonha, apesar de ser um gol por jogo, é baixa. É uma equipe que consegue marcar, mas não são tantos gols. Se você comparar os gols marcados pela Roma, a gente consegue perceber que o Bolonha tem um poderio ofensivo bem frágil, né? Defensivamente, praticamente os mesmos números de gols. O Bolonha também, apesar de não marcar tantos gols, também não sofre tantos gols assim. A Roma não falhou em marcar em nenhum jogo e tem uma defesa relativamente sólida. Ficou mais de 40% dos jogos sem sofrer gol. Outro detalhe muito curioso que eu gosto de chamar a atenção por aqui. O time da Roma não precisa de tantas finalizações no alvo para marcar um gol. A Roma tem uma média de 5 finalizações no alvo por jogo em casa e precisa de 2,3 para marcar um gol. Não é um time que precisa, então, de tantas oportunidades. Isso quer dizer que mesmo jogando de maneira reativa, se estiver na frente do placar, a Roma não precisa de tantas chances para marcar um gol. Já o Bolonha precisa do dobro, praticamente, de finalizações no alvo para marcar um gol. E como o Bolonha tem uma média de 5,6 finalizações no alvo por jogo apenas, por isso que a média de gols do Bolonha é alta. Falta assertividade, falta jogadores de mais qualidade na frente para poder ter um aproveitamento melhor, né? Isso quer dizer que vira e mexe, você pode tomar um contra-ataque do Bolonha, mas não necessariamente vai ser um contra-ataque que vai te colocar um gol contra a posição. Pode acontecer, mas não é muito a cara do Bolonha. A Roma marca praticamente o dobro de gols do Bolonha no primeiro tempo, tem quase 5 vezes mais vitórias, menos derrotas e menos gols sofridos. Então é um primeiro tempo bom da Roma, né? Superior da Roma. No segundo tempo, a Roma continua tendo bem mais gols marcados, quase 3 vezes a mais. Continua vencendo mais, continua perdendo mais, porém ultrapassa o Bolonha no número de gols sofridos. Então é um segundo tempo agressivo da Roma, porém um segundo tempo mais frágil defensivamente. A Roma, mesmo com o De Rossi, manteve o bom aproveitamento, o excelente aproveitamento de bola aérea que o Mourinho tinha. Então é um time que marca muito de cabeça e de fora da área, porém é um cobertor curto, porque ela sofre bastante de cabeça. Só que o Bolonha não utiliza tanto esse fundamento, pelo menos não vem utilizando. A média de over 2,5 é muito parecido dessas duas equipes, como a gente tem uma média ofensiva do Bolonha baixa, a equipe também sofre poucos gols, esse over 1,5 seria talvez um pouco mais interessante a gente observar do que o 2,5. A maioria dos gols da Roma são marcados no meio do primeiro tempo e no final do jogo. Como a Roma tem uma característica também de ser um time de contra-ataque, se ela estiver na frente do placar, ela pode utilizar esses últimos minutos aqui para acelerar. E a Roma sofre com mais frequência na volta do segundo tempo. O time do Bolonha divide muito bem os seus gols, mas marca com mais frequência aqui no meio do primeiro tempo, mesmo momento ali da Roma também de aceleração, e também sofre com mais frequência nesses momentos, mas se a gente olhar com carinho, tá bem dividido aqui o número de gols sofridos do Bolonha. O Bolonha não tem tantos escanteios fora de casa, não tem uma média tão grande, não é uma equipe que vai ficar jogando tanto no campo ofensivo do adversário. São duas equipes com médias altas de cartão, então é um jogo que tem um índice legal para cartão amarelo, né? Pelo menos uma média de 2 cartões aí para cada equipe é uma média interessante. O principal jogador da Roma é o Dybala, 12 gols e 8 assistências, e o Lukaku com 10 gols e 3 assistências, mas você tem o Paredes, você tem o Pellegrini com boas opções também, e obviamente são, principalmente o Pellegrini, ótimos jogadores de finalização. Do lado do Bolonha, o jovem Zirkzee, que provavelmente não vai ficar muito tempo no Bolonha, Joshua Zirkzee, com 10 gols e 3 assistências, e o Orsolini também, Ricardo Orsolini com 10 gols e 2 assistências, são os principais jogadores aqui da equipe, junto com o Lewis Ferguson, o meia, e o Giovanni Fabian também, meio-campistas com bons números de gols e de assistências. Se você é um trader por aqui, meus amigos, o mercado respeita muito o Bolonha e coloca a Roma como um time não favorito num jogo parelho. Então, abre a nossa caixa de oportunidades para trabalhar correção de preço. A gente vai comparar a expectativa do jogo, o mercado então entende um jogo de expectativa parelha, né? Os jogos de equipes que se equiparam, então qualquer coisa diferente disso, principalmente nos primeiros minutos de jogo, teremos correção de preço, e com correção de preço vem a aflição. Quanto mais diferente do que se passa em campo é a relação de expectativa que tínhamos antes do jogo, maior será e mais rápido será a movimentação de mercado.
Se você é um Panther por aqui, sinceramente eu gosto muito de pensar em alguma coisa a favor da Roma, principalmente esse dupla chance, porque a Roma está num momento muito bom. Porém, o Bolonha já complicou a vida de vários outros favoritos, não que a Roma seja favorita nesse jogo, e eu acredito que essa boa fase da Roma pode ser uma situação interessante para a gente ficar de olho por aqui. E como eu respeito bastante a fase do Bolonha, eu prefiro esse dupla chance do que esse empate anula para a Roma. Eu vejo a Roma podendo empatar esse jogo por aqui. Dá para o Bolonha vencer também? Dá, com certeza. O Bolonha já venceu grandes equipes fora, mas são duas equipes com excelente fase e não duvido de um possível empate. Em relação ao mercado de gols, não temos do lado do Bolonha um ataque tão agressivo. E não temos do lado das defesas, tanto da Roma quanto do Bolonha, defesas tão frágeis. Então eu não iria para o mercado de 2,5, pelo menos não num pré-jogo. O mercado também não acredita tanto nisso. Se a gente tiver um jogo com um gol no primeiro tempo e um cenário de contra-ataque, principalmente se o gol for da Roma, e um cenário de contra-ataque no segundo tempo, como a gente já viu aqui, a Roma é uma equipe que acelera muito nos minutos finais. Dá para pensar no over limite, pensando nesse over 1,5 aqui, tá? Agora, se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo e ele fosse arrastando, eu vou ficar de fora, porque se sair um gol vai sair provavelmente tarde, e aí não vai provavelmente abrir espaço para gols no final. Se terminar 2-0 para uma das equipes, aí é um jogo que muda de cara, né? Porque o Bolonha, por exemplo, se estiver perdendo de 2-0, ele vai saber que os adversários podem somar pontos, a Roma vai estar somando ponto. Então é um Bolonha que provavelmente vai se expor um pouco mais, podendo ceder espaço. Aí esse 2,5 nesse cenário no segundo tempo seria interessante. Um 2-0 para o Bolonha também é a mesma coisa, porque um Bolonha com 2-0 no placar é diferente de 1-0, né? Bolonha com 1-0 vai querer se segurar, é adversário direto, contra a Champions, segurar sua vaga. Agora, um 2-0 é uma Roma mais afoita, mais agressiva e um Bolonha podendo se expor no contra-ataque. Então, 2-0 para um lado ou para o outro me abre aqui uma vontade de trabalhar o 2,5 no final. Agora, no 1-0, eu buscaria somente se esse 1-0 fosse da Roma e o gol saísse no primeiro tempo para eu buscar esse gol no finalzinho. Se você entende que está um jogo com pouca finalização, jogo truncado, onde ninguém quer perder, fica de fora. Existe uma chance aqui de um jogo empatado, um 0-0, e aí não vale a pena se arriscar. 2 horas da tarde, o Fenerbahçe enfrenta o Sivasspor fora de casa. O Fenerbahçe, segundo colocado no campeonato turco, favorito, provável vencedor desse jogo, porém, sairemos um pouquinho do senso comum e vamos tentar entender o que o Sivasspor tem a oferecer e o que ele pode utilizar para poder complicar a vida do favorito. Esse é o nosso objetivo. A gente não tem aqui o objetivo de listar um favorito e falar que ele deve vencer e vamos embora para o próximo. Vamos tentar entender um pouco mais, vamos nadar um pouquinho mais fundo nesse riacho aqui, porque o Sivasspor é uma equipe que está bem colocada na tabela de classificação. Não é um bom mandante, não é. Tem dificuldades como mandante de vencer, mas não é uma equipe que perde tanto. Então vamos tentar entender o que o Sivasspor pode oferecer de perigo para o Fenerbahçe para que a gente possa se preparar da melhor maneira, tá bom? Vamos lá. Olha só, o Sivasspor em casa perdeu apenas uma partida nos últimos 8 jogos. Primeira informação que é muito relevante. Outra coisa, o Sivasspor é um time de iniciativa. Ele sai na frente fora de casa e falha pouco em marcar. Isso é importante. O time do Fenerbahçe fora de casa também tem uma iniciativa muito boa, bem maior aqui do que a do Fenerbahçe, também falha pouco em marcar e tem uma defesa mais sólida. Sofreu quase metade dos gols aqui que a equipe do Sivasspor sofreu. A média de gols marcados do Sivasspor não é assustadora, uma média de 1 gol por jogo, porém não é uma equipe que sofre tanto. O Fenerbahçe já ultrapassa 2 gols por jogo e sofre menos do que 1 gol por partida. O aproveitamento do Fenerbahçe também é muito bom, ou seja, o time do Sivasspor ele não aproveita tanto as chances criadas, é uma equipe que tem uma média de 6,5 finalizações no alvo por jogo e tem aqui um aproveitamento baixo, não é uma equipe provavelmente que vai ficar fazendo gol de contra-ataque o tempo todo. Para nós que temos a ideia de trabalhar a favor do favorito, essa é uma informação muito boa. No primeiro tempo, o Sivasspor tem um excelente aproveitamento no ataque, não vence tanto, vence metade dos primeiros tempos, mas não perde tanto e não faz feio na parte ofensiva. Toma mais gols do que o Fenerbahçe? Toma, mas não faz feio na parte ofensiva. O Fenerbahçe superior em quase todos os quesitos, só tem um pouquinho mais de derrota, mas ainda assim vale um pouco de cautela pela quantidade de gols marcados pelo Sivasspor. No segundo tempo, o Fenerbahçe é amplamente superior. Metade dos gols sofridos, quase o triplo de gols marcados, mais vitórias, menos derrotas. É o pior momento do Sivasspor no jogo, mas ainda é uma equipe que consegue marcar os seus golzinhos, né? Porém, o Fenerbahçe é muito superior por aqui. O time do Fenerbahçe também marca muito de cabeça e muito, mas bota muito nisso de fora da área. Então, qualquer iniciativa do Sivasspor de jogar retrancado, com um bloco baixo, compactado, vai oferecer para o Fenerbahçe finalizações de fora e também as bolas aéreas. E por aqui uma possibilidade muito grande do Fenerbahçe abrir o placar ou
fazer um gol. Só que o time do Sivasspor também marca bastante de fora da área. E o Fenerbahçe também sofre a mesma quantidade de gols de fora da área do que o Sivasspor. Então é um confronto de finalizações de fora da área que podem decidir o jogo por aqui. Não tem uma característica tão over esse jogo, muito por conta das características individuais das duas equipes. O Sivasspor não toma tanto gol em casa, o Fenerbahçe não toma tanto gol fora de casa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de criar uma expectativa, a não ser que o cenário do jogo ofereça uma outra oportunidade. O Sivasspor marca muito no início, logo no início das partidas e no final do jogo. E sofre com mais frequência no fim do primeiro tempo e no final do segundo. O Fenerbahçe marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo. A média de cartões desse jogo também é alta. O Fenerbahçe chega a quase 3 cartões de média por jogo fora de casa. Já o Sivasspor fica numa média de quase 2 cartões por jogo, então é um jogo que dá para se esperar aqui 4, 5 cartões. O principal jogador do Sivasspor é o Rei Manaj, com 16 gols marcados e 1 assistência, e o Samuel Sais com 5 gols e 3 assistências. Bom jogador, principalmente aqui o Manaj, dono da equipe na parte ofensiva. Do lado do Fenerbahçe, o Dzeko, principal jogador ofensivo da equipe, do Santadic com muitas assistências, aqui embaixo o Batshuayi e também o Cengiz-Under, que é um ponta-direita que joga com a perna esquerda e finaliza muito bem com essa canhotinha dele. Além disso, tem outros jogadores aqui bem interessantes, de nomes difíceis de serem pronunciados. Se você é um trader por aqui, o que a gente viu que o Sivasspor ele pode apresentar de dificuldade? Bom, a gente só confirmou um pouco do favoritismo do Fenerbahçe, mas tem algumas informações que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro é o primeiro tempo. O time do Fenerbahçe não é tão superior assim na primeira etapa, porque o Sivasspor tem um poderio ofensivo muito bom. Além disso, o Sivasspor costuma sair na frente nos primeiros 30 minutos de jogo. Então esses primeiros 30 minutos vão ser fundamentais. E é justamente os primeiros 30 minutos aonde nós, traders, buscamos posições a favor do favorito. E eu não vou estar a favor do favorito Fenerbahçe se ele não estiver controlando o jogo. E o momento de maior agressividade do Sivasspor geralmente é no início do jogo. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Pode ser que eu tenha que atrasar um pouco o meu posicionamento aqui ou deixar para trabalhar na segunda etapa, quando o Sivasspor tem um momento mais difícil na sua parte ofensiva e também na sua parte defensiva. Outra questão, o Sivasspor não tem tanto aproveitamento. Então, se o Fenerbahçe estiver muito bem em campo, não deixando o Sivasspor contra-atacar, o Sivasspor vai ter mais dificuldade de marcar um gol se ele não conseguir chegar tão perto da área, né? Porque ele é bom de finalização de fora da área, mas não adianta muito se você estiver muito longe do gol do adversário. E caso aconteça aqui um contra-ataque fulminante, ele não tem um aproveitamento tão bom. O problema é, quando a gente conecta a nossa vontade de trabalhar a favor de uma equipe com o melhor momento do não favorito, que é justamente esses primeiros minutos por aqui, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu venho para isso, para tentar entender. Bom, o melhor momento do Sivasspor, que são os primeiros 30 minutos, ele tá bem de fato? Não, ele não tá bem. O Fenerbahçe tá engolindo a equipe do Sivasspor. Opa, então dá para me posicionar aqui a favor do favorito. Agora, se a resposta é o Sivasspor está bem, o Fenerbahçe que é uma equipe boa, favorita, os melhores times da competição, mas que cede bem mais oportunidade do que o Galatasaray, tá cedendo oportunidade para o Sivasspor, aí eu vou ficar de fora. Se for buscar alguma coisa aqui, provavelmente vai ser na segunda etapa. Lembrando, não é fácil vencer o Sivasspor na casa dele. E se o Fenerbahçe estiver atrás do placar, vai ser difícil virar esse jogo, porque não é fácil fazer gol lá e o Fenerbahçe vai ter que fazer 2. Então, para você que gosta de trabalhar virada do favorito se ele estiver atrás, cautela, tenta buscar uma cotação mais rentável, principalmente pensando no longo prazo. Não adianta, o Fenerbahçe tomou um gol, me segura que eu quero entrar a favor. Calma, não pensa só nesse jogo, pensa na relação. O que é relação, Theo? Se você vai entrar a favor da virada do favorito, nessa vez, você vai entrar quantas vezes mais pra frente? Ah, eu quero tornar um hábito, eu quero criar um método. Show de bola. Quando a partir do momento que você cria um método, você vai ter que passar por situações onde o favorito vira o jogo, em situações onde o favorito só empata, ou ele não consegue nem empatar. E essas situações vão te levar dinheiro. Então você tem que ter uma relação de lucro e prejuízo que te deixe no lucro. Para isso você precisa de uma cotação mais alta. Para de pensar no curto prazo. Para de pensar num jogo só. E passa a abrir o seu pensamento para os jogos futuros. Se você vai transformar isso numa metodologia, você tem que ter um cenário que te proporcione trabalhar. Você tem que ter uma cotação que te coloque em lucro no longo prazo. E você tem que saber lidar com prejuízo. Trabalhar em alavancagem, em situações de recuperação
recuperação de resultado são cenários onde você vai ter prejuízo com frequência. Engole o choro e aceita. Ah, Theo, não quero. Não faz. Simples assim. Em relação ao mercado de gols, o Fenerbahçe na frente do placar já é um pouco interessante para a gente ver o Sivasspor soltando um pouco mais, né? Porém, um Fenerbahçe com uma vantagem de 2 gols, aí a gente pode ter talvez um Sivasspor cedendo ainda mais oportunidade. Então, para trabalhar a favor de gols por aqui, eu queria um Fenerbahçe na frente, de preferência com 2 gols de vantagem, tá? Porque o Sivasspor não é uma equipe que cede tanta oportunidade quando o jogo está empatado. Beleza? Em um jogo com um cenário parecido, às 16h15, o Benfica enfrenta o Farense fora de casa. Cotações também bem parecidas, né? O Benfica em perseguição ao Sporting. Tá difícil de alcançar o Sporting, principalmente por conta da derrota no confronto direto, né? O Sporting dificilmente vacila, então é um Benfica que tem que correr atrás. O Sporting vai enfrentar o Vitória no domingo, tô gravando esse vídeo no sábado. Pode ser que o Sporting tenha vacilado, mas o Benfica, independente disso, tem que fazer a parte dele. São 7 pontos de diferença, mas caso o Sporting venha vacilar, o Benfica pode tentar encostar. O Farense é time de meio de tabela, quando joga dentro de casa perdeu apenas 5 vezes, não é uma equipe que perde tanto, mas também não vence tanto. Como visitante, o Benfica tem apenas 3 derrotas. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Benfica vem numa fase um pouco melhor fora de casa do que o Farense em casa. O Farense venceu o último jogo, mas foram apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Já o Benfica venceu 4 das últimas 8 partidas, mas vem oscilando. Empate, derrota, vitória e derrota. A última derrota do Benfica fora de casa foi para o time justamente do Sport, né? O confronto direto com o Sport aqui, além de ter vindo de uma derrota para o Marselha e uma eliminação para o Marselha aqui nos penais. O Benfica tem mais iniciativa do que o Farense, sai mais na frente do placar, falha menos em marcar, porém, o número de gols sofridos das duas equipes é muito parecido. O time do Farense não é uma equipe que toma tanto gol. Ficou 43% dos jogos sem sofrer gol, assim como o Benfica. Ou seja, o Benfica tem mais iniciativa, mas o Farense tem uma defesa bem sólida e toma até menos gols do que o Benfica. O Benfica precisa de uma finalização a menos no alvo do que o Farense, mas o Farense é um time que tem um bom aproveitamento. Não é tão longe assim do Benfica. Ou seja, já é um risco de tomar um gol de contra-ataque um pouco mais elevado do que o time do Sivasspor, como a gente comentou agora há pouco. No primeiro tempo, o Benfica não tem tantas vitórias a mais, não tem mais gols marcados do que o Farense, é igual, tem um pouco menos de gol sofrido e um pouco menos de derrota. Então, apesar de ser um Benfica com mais vitórias, se você realmente espremer esse limão aqui, você vai conseguir entender que o Farense é perigoso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Farense reduz o número de gols sofridos, mas também reduz o seu poderio ofensivo e passa a ter praticamente metade dos gols marcados que o Benfica. Porém, o Benfica aumenta o número de gols sofridos. Ainda é um time do Benfica mais ofensivo, porém um time do Benfica que cede mais oportunidade. Então, ao mesmo tempo que o Farense é menos perigoso, o Benfica passa a ceder mais oportunidade. Isso sim é um perigo. O time do Farense é cobertor curto na bola aérea, marca muito de cabeça, mas sofre muito nesse fundamento, mas o Benfica tem que tomar cuidado ainda assim, porque é um time que marca muito, provavelmente vai tentar utilizar as bolas paradas, porque provavelmente vão ser poucas as oportunidades que o Farense vai criar, e as bolas paradas são um caminho interessante para uma equipe que tem menos técnica. Já o Benfica provavelmente vai ter muito mais escanteio, muito mais cruzamento para a área e pode aproveitar dessa frágil defesa aérea aqui do Farense. Os jogos do Farense não costumam ser tão over assim, 2,5 em 43% dos jogos, do Benfica já é bem mais. O time do Farense marca com mais frequência no meio do miolo do jogo, né? Final do primeiro tempo, início do segundo, e sofre com mais frequência nos últimos minutos de jogo. O Benfica marca com mais frequência também ali no final do primeiro tempo e também nos últimos minutos de jogo, justamente onde o Farense tem dificuldade e justamente também onde o Benfica tem dificuldade. Então, o segundo tempo, que se chegar desempatado, cabe pensar no over limite por aqui. As duas equipes com médias altas de cartão, mais de 2 cartões por jogo para cada uma das equipes de média. Também é um jogo com uma tendência de cartões. O principal jogador aqui do Farense é o Bruno da Silva, com 11 gols e 2 assistências, e o Mohamed Beloumi com 5 gols e 3 assistências. Do lado do Benfica, o Rafa, artilheiro com 12 gols e 11 assistências. O Di Maria, principal finalizador também de fora da área da equipe, o batedor de bola parada, chuta escanteio direto pro gol. Enfim, o Di Maria faz praticamente tudo por aqui. Então, um excelente
jogador para ficar de olho. Se você é um trader assim como eu, assim como no jogo do Fenerbahçe, a gente tem que ficar de olho nesses primeiros minutos de jogo. Diferente do Sivasspor, o Farense cresce mais no final do primeiro tempo e no início do segundo, e não nos primeiros 30 minutos de jogo. Então talvez a gente encontre o Benfica sendo mais superior aqui, e o Benfica pode oferecer essa oportunidade para a gente estar a favor dele nesses primeiros minutos com bastante estabilidade. Se quiser aprender um pouco mais, eu sempre falo isso para vocês aqui embaixo no meu curso, apesar de eu ter outros conteúdos sendo produzidos já sobre esse material para complementar, mas o curso está bem completo e você vai aprender sobre essa questão de estabilidade e mobilidade. Não esquece também de conferir o bônus da Betfair, bônus focado no iniciante. Eu que fui lá encher o saco deles por esse bônus, você trata de aproveitar, hein? Bônus de reembolso sem rollover semanalmente para você. Se você é um punter por aqui, é um jogo onde o Farense não toma tanto gol e também não faz tanto gol, então para que esse jogo abra em relação a gols, você precisa de um Benfica já na frente, tá? De preferência um Benfica já na frente com mais do que um gol de vantagem. Aí você tem um Farense bem desorganizado vindo para cima, pode ser interessante buscar um over limite no final. Se você tem um Farense na frente ou um jogo 0 a 0, eu ficaria de fora do mercado de gols, pelo menos por enquanto. Em relação a trabalhar a favor do Benfica, o time do Farense toma um pouco mais de gol no primeiro tempo e toma menos no segundo. Se for para tentar buscar uma vitória do Benfica aqui, tenta buscar uma vitória com uma cotação mais elevada, tá? O Benfica tem cedido muita oportunidade, principalmente na segunda etapa, é um momento onde o Benfica toma muito gol. Nas opções de jogos extras, 15h45 tem Inter de Milão e Milan. É um jogo que, assim, vamos ser sinceros, não vale tanta coisa em relação a cenário, porque a Inter de Milão já é campeã. Queira eu, você ou não. Mas ela pode carimbar esse título no jogo de hoje, contra o seu maior rival, com o rival sendo mandante lá do campo que eles dividem ali, o Giuseppe Meazza e o San Siro. Então é um jogo interessante para ficar de olho. A Inter é muito favorita no cenário geral. A Inter vem de, se eu não me engano, 5 vitórias consecutivas contra o Milan. O Milan vem de um tombo emocional agora, tendo sido eliminado na Europa League pela Roma. E o que resta para o Milan aqui é disputar essa vaga que praticamente já está garantida para Liga dos Campeões. Só a temporada do Milan acabou. A temporada do Milan acabou, já pode pensar aí nos jogadores que vão disputar a Euro, né, e não se machucar, jogadores que vão jogar aí os amistosos da próxima temporada, ou que já estão pensando nas férias. Acabou. Então o foco do Milan no máximo é tentar impedir que a Inter seja campeã nesse jogo. E mais nada. Então um bom jogo para ficar de olho aqui, pode ser um jogo interessante, jogo disputado, pode ser um jogo de cartões. Eu olharia com carinho praticamente no mesmo horário do Benfica. Se o Benfica não estiver tão bem, dá para ficar de olho nesse jogo aqui. Outra opção aqui para correção de preço, 9 horas da noite, Vila Nova e Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito, sempre gostei muito de trabalhar mercados de correção de preço na Série B do Brasileiro. Hoje eu não consigo pelo horário, né? Para mim já é tarde, estou aqui na roça, essa hora eu já estou indo dormir. O Leeds enfrenta o Middlesbrough, jogo muito importante porque o Leicester ganhou. O Leicester ganhou agora cedo, foi a 91 pontos e botou pressão aqui no Leeds. Lembrando que esses três aqui estão disputando essas duas vagas diretas, né? Junto com o Ipswich. E o Sevilha enfrenta o Mallorca. Jogo extra aqui também interessante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você amanhã. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. A gente se vê na terça-feira. Um abraço.